Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix. No Araújo você compra com qualidade, com pontualidade, com preço justo, um ambiente saudável, moderno, seguro e aconchegante. Então, fazem do Araújo mais que um simples supermercado. Se uma pessoa, um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Você sempre encontra um vizinho, um colega de trabalho, um colega de pelada no final de semana no Araújo, porque assim como você, ele também é uma pessoa de bom gosto. Faça como o nosso amigo Souza, seja também cliente do Araújo. Faça como o meu amigo Carlos Portela, o prefeito de Porto Alegre, seja também cliente do Araújo, não é, prefeito? Com certeza. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, prefeito Muniz. Carlos Portela ou Carlinhos da Saúde, do PSDB, prefeito de Porto Acre, cidade histórica. Isso. Eu sempre falo aqui, prefeito, que Porto Acre, administrado pelo senhor, do PSDB, e Chapuri, pelo seu outro colega de partido, o Marcinho Miranda, né? Isso. São, não menosprezando os demais municípios, os mais importantes do ponto de vista da questão histórica, né? Afinal de contas, a Revolução Acreana começou em Chapuri. O berço da Revolução é Chapuri, 6 de agosto de 1902. Terminou lá na sua cidade, em 24 de janeiro de 1903. Porto Acre também é o cenário da batalha final da Revolução. Com certeza, né? Inclusive, cabe salientar também que algumas reuniões, assembleias que deram deliberações sobre as estratégias de guerra, elas aconteceram lá antes também mesmo de iniciar, também lá no Seringal Nordestino. Aí essas estratégias elas se voltaram, a logística, né, a operação de guerra de fato, voltou-se para Mariscal Sucre, que hoje é atual Chapuri. Aí então iniciou em 6 de agosto e vieram de lá para cá até chegar, aqui foram o quê? São 6 meses, né? Até chegar dia 24 de janeiro lá em Puerto Alonso, que hoje é a nossa Porto Acre, e assim a gente ter a vitória dos brasileiros e ter definido a situação da disputa geopolítica na época. A gente lendo sobre história, alguma coisa me chamou a atenção, algumas pregações de Platão, ele dizendo que a política, como a arte de governar os povos, de mudar a realidade de uma cidade, de um país, de uma nação, cargo político tinha que ser exercido pelos grandes catedráticos, sem menosprezar os que não tiveram a oportunidade de estudar. Levando isso em conta, a população de Porto Acre resolveu optar então por gente que está preparada do ponto de vista acadêmico, né, o prefeito. O senhor é um dos mais, o seu currículo é um currículo invejável, é um dos mais capacitados do ponto de vista acadêmico. Como é que está sendo isso na prática, o prefeito? Então, Muniz, tem algo interessante. Eu sou graduado em administração empresarial e tenho 2 especializações, uma em a formação de professores para o ensino superior, para melhorar um pouco as minhas habilidades na função de docência, e a outra eu fiz justamente para me preparar melhor para ser gestor municipal, que é a especialização em administração pública e gerência de cidades. E também, no ano de 2014, eu consegui concluir, graças a Deus, o mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Acre, que foi um curso também que me deu muitas noções de fazer leitura da realidade econômica e social, principalmente das regiões, ver o desenvolvimento econômico e social a partir de determinantes que estão em uma região. E isso, na prática, eu costumo dizer o seguinte: às vezes o cansaço do dia a dia me leva a refletir que o município de Porto Acre, e eu imagino que também outros municípios hoje têm tantos problemas administrativos, que se eu convidasse os gurus da administração, como o Frederic Taylor, o Henri Fayol, o Max Weber, o Chiavenato, para irem lá, vamos aqui, me ajudem, façam uma assessoria ou me prestem uma consultoria, eu diria que eles não teriam muitas condições de me ajudar bastante. Mas, como disse o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, ele teria dito isso em 2012, que o grande administrador é aquele que consegue aplicar as teorias à realidade de cada organização. E cada organização tem uma cultura, tem um clima diferenciado,
tem uma estrutura diferenciada. Então, o grande administrador é aquele que consegue trazer os pensamentos, aquilo que nós consideramos como teoria geral da administração, como teoria clássica, aquilo que Henri Fayol pensou, que Frederick Taylor pensou, que Max Weber pensou, para adaptação a uma realidade que está ali posta, que você está inserido nela com a incumbência de fazer com que a organização alcance os resultados. Então, esse é o grande desafio. E o seu vice, professor Sérgio Baco, também é um grande educador e capacitado também, muito inteligente. Também. Sérgio Baco está cursando agora o mestrado também em educação. É um profissional também da educação, né, e está lá também tentando concluir o seu mestrado também. Né? Então, muito bom. Certamente que isso vai contar, isso ajuda também. Legal. Prefeito, o senhor tem conseguido fazer muitos investimentos, sobretudo na área social. Lhe preocupa muito isso? Preocupa. Né? Toda a vida eu me pautei pelo interesse, pelo investimento na humanidade, no ser humano. E quanto mais conhecendo a situação dos municípios agora. A própria Confederação Nacional dos Municípios ela tem orientado todos os prefeitos municipais, os gestores, ao seguinte: diante da situação em que não se consegue construir muitas calçadas, construir muitas escolas, construir muitas unidades de saúde, né? Você não consegue investir em capital, então faça um investimento no social. É justamente isso que lá na Prefeitura de Porto Acre nós estamos procurando. Melhorar alguns indicadores sociais. E para isso nós temos que contar com parcerias. Né? A nossa gestão municipal ela tem uma parceria. Aliás, um dos segredos do sucesso, seja empresarial ou no caso seu da gestão pública, está em boas parcerias. Né? Em boas parcerias. A própria teoria da administração vem ensinando isso. Não é possível mais você administrar uma organização, você coordenar um projeto, sem que para isso você pense nos colaboradores dessa ação, desse projeto. Não há como. Quem pensa que faz algo sozinho, que vai alcançar êxito na execução de projetos hoje de maneira solitária, individual, estará fadado ao insucesso. Claro. É por isso que nós temos que procurar unir as mãos. A própria Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2000, ela estabeleceu que em 15 anos, portanto, estamos já no limiar, no crepúsculo, né, desse prazo que foi estabelecido pela ONU, nós deveríamos trabalhar com 8 objetivos para a melhoria de uma humanidade nesse novo milênio. E uma delas é a cooperação entre todos. Dos 8 objetivos do milênio, um é o trabalho em cooperação. Trabalho em solidariedade, trabalho com mãos unidas. Quando você trabalha de forma unida, até o vento vem sopra a favor. Sopra a favor, é verdade. Sopra a favor. E Muniz, assim, nesse rol de colaboradores, de parceiros que a gestão 2013, 2016 lá em Porto Acre tem, nós temos o próprio Ministério Público. Esse programa, esse projeto que o Ministério Público hoje desenvolve aqui no Estado, coordenado pelo promotor João Pires, né, e tem hoje a coordenação geral do nosso procurador Oswaldo, para mim, no meu entendimento, é uma das ações mais interessantes que eu posso estar visualizando no momento. O Ministério Público deixa apenas de cumprir aquela função precípua, institucional, verdade, e passa a ir um pouco mais além. Ele convida parceiros para irem nos municípios mais carentes e chegam lá, levam um multirão com serviços de saúde, com serviços de documentação. Lá se extrai a carteira de identidade, o CPF, né, a certidão de nascimento, os casamentos, enfim. E isso aconteceu lá em Porto Acre já por 2 vezes. Né? No primeiro encontro, lá na Vila do INCRA, em um dia apenas, essa parceria entre Ministério Público e com o apoio da Prefeitura, nós conseguimos atender 2.988 pessoas. Quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil pessoas. E no último sábado, lá na Agrovila Caquetá, mais um atendimento, onde nós quase conseguimos atingir a cifra das 2.800 pessoas atendidas. Então foi um sucesso total. A gente viu que
o próprio Ministério Público achou interessante e nós deixamos o município de Porto Acre aberto. Nós precisamos. O município tem uma carência muito grande nessa área social. E eu vi a felicidade das pessoas lá de estar pela primeira vez, pessoas com 35 anos de idade, acessando a carteira de identidade. Para você ver como o nosso Estado existe. Isso é cidadania. Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer uma pessoa, estando ou não investida em cargo público, precisa fazer algo mais do que deve fazer. Porque é para ser diferente, né? Acho que o doutor Oswaldo botou isso na cabeça, né? Só o Ministério Público vai deixar apenas de ser o fiscal da lei, né? O guardião da lei, para fazer algo mais em prol da sociedade. E criou o MP na comunidade. Com certeza, esse é o maior exemplo, que cada cidadão que está aqui nos assistindo deveria também colocar na sua concepção de vida. O servidor público, então, com a maior, eu diria com o maior afinco, né? Tem muitas pessoas que têm um contrato de trabalho, têm uma jornada de 8 horas diária e fazem o possível e impossível para o relógio passar rápido, as horas passar rápido. Por que não faz algo um pouco mais além daquilo que está escrito no seu contrato? Uma hora para fazer algo. Hoje, tanto as pessoas, como cidadãs, as organizações, as empresas, estão convidadas a fazer algo a mais, que é justamente virar os seus holofotes para o foco na qualidade de vida e no apoio à comunidade. O que adianta eu ser um empresário bem-sucedido, não é? No meu município, eu tenho exemplo disso lá em Porto Acre, o cara é muito bem-sucedido, mas procura-se uma ação voltada para o social e nós não vamos encontrar. Então, não vale a pena mais ficar tendo a relação mercadológica, onde apenas eu faço usufruto, eu usufruo, e não procuro dar nenhum tipo de retorno a mais para aquela comunidade, para aquele contexto no qual estou inserido. Essa relação mercadológica ela tem que ser superada. Tem que haver uma relação mais, eu diria que, sociável, mais humanizada, mais preocupada, de fato, com o todo. Porque um dia, a dificuldade que essa comunidade atravessa acabará tendo reflexo no interno da organização. Certamente. Isso é importante que se fale. O senhor diria que a Prefeitura de Porto Acre hoje é uma prefeitura mais humana, mais preocupada com o bem-estar de todos? Olha, Muniz, os números com certeza vão provar isso. Por exemplo, nós temos, além dessa parceria com o Ministério Público, nós temos o programa Prefeitura Itinerante. Só esse ano serão realizados 10 encontros com a comunidade na zona rural. Já realizamos 3. Qual é o percentual de pessoas que moram na zona rural hoje? O município de Porto Acre, hoje, mesmo tendo 5 cidades... 5 cidades. Pouca gente acredita, mas 5 cidades. São 5 cidades. Inclusive a Vila do INCRA, onde eu moro, é maior do que a própria cidade-sede. Mesmo tendo 5 cidades, nós temos hoje em torno de 65% da população residindo em áreas rurais, completamente rurais. Ainda é um município rural. É um município rural, um município eminentemente agrícola, e é justamente para essa área rural, onde o cidadão tem mais dificuldade de acessar o serviço, que o Prefeitura Itinerante, um programa que faz com que tanto o prefeito quanto os secretários saiam da prefeitura e vá para uma comunidade, fazer atendimento naquela comunidade. Nós levamos também atendimento na área de saúde, com assistência médica, nós também levamos atendimento na área social, o próprio Conselho Escolar, o CREAS, o CRAS, os programas vão até a comunidade rural. Lá também a gente se confraterniza, tem as atividades esportivas, outras atividades, prestação de contas. A gente faz um exercício muito interessante que é o da escuta, não é? Ao nosso cidadão que está lá, que está esperando uma resposta por parte do poder público. Eu sou rio-branquense de fato, de direito, mas de fato sou porto-acrense. Que bom. E coincidência ou não, ainda mantenho hoje uma relação direta com Porto Acre. Sabe por quê? Porque o seu Ivan, deve ser conhecido seu também, ele tem uma banca de verdura, de frutas, na rua principal do Jardim Tropical, e eu compro sempre lá banana e melancia vindos lá de Porto Acre. Que bom. Nosso município é um dos maiores exportadores de banana, por exemplo, de melancia. Essa produção toda vem da região ribeirinha ali de Porto Acre, do Rio Acre, que também... Eu vejo, parece que aos poucos as pessoas já superaram os efeitos da crise, né, provocada pelaquela alagação, né?
Já tem banana de qualidade vindo de lá. Já tem novamente. Inclusive, nos últimos 15 dias, a Prefeitura fez mais uma ação. Nós atendemos a 100 famílias que foram atingidas, aquelas que ainda estão em risco, né, alimentar, em risco de insegurança alimentar. Nós conseguimos atender essas famílias, levando mais cestas básicas para dar aquele auxílio, porque nós também estamos compreendendo que o poder público ele acompanhou até o presente momento. Mas vai chegar aquele momento em que as famílias estão autônomas novamente e a Prefeitura de Porto Acre, ainda em pleno mês de agosto, conseguiu assistir a pelo menos 100 famílias que foram atingidas pela enchente. Por falar nisso, prefeito, não estava no nosso script, mas já que já pintou o momento, vamos lá. Alguns dizem que diz o seguinte, que eu não concordo com isso. Se a versão for mais conveniente, for mais importante que o fato, então que dane-se o fato, ficamos com a versão, né? Afinal de contas, o que aconteceu naquela denúncia que fizeram de colchões que apareceram por lá, alimentos já estragados, vencidos, como é que ficou, afinal de contas? Então, Muniz, naquele momento a gente ficou, eu particularmente fiquei muito triste, e por que não dizer chateado? Porque a equipe da Prefeitura de Porto Acre, pela primeira vez na história, enfrentou um desastre natural daquelas proporções. Muniz, foram mais de 30 dias, dioturnamente a nossa equipe acompanhando, assistindo as famílias em abrigos, eram mais de 50 famílias em abrigos, mas isso aí não significava muito para essa logística. O pior de tudo era dar assistência a 600 famílias que culturalmente não se retiram de suas casas, ficam por lá, mas que a Prefeitura tinha que enviar todos os dias água, alimentos, equipes médicas, medicamentos para dar assistência a essas famílias. Lamentavelmente, algumas pessoas se aproveitaram de certa situação. O desastre lá, como as consequências dele foram, nós tivemos como resposta um planejamento. Nós queríamos atender, como de fato atendemos até o mês de agosto, porque uma enchente não é você dar um sacolão, uma cesta básica para uma família. Isso se faz na zona urbana, ainda tem consequência. Imagine para quem perdeu toda a produção. E a Prefeitura adquiriu produtos para fazer entregas agendadas, inclusive no dia que alguns indivíduos, os mesmos, diga-se de passagem, invadiram os locais onde estavam armazenados, com uma única finalidade. Nós, 2 dias antes, tínhamos feito reunião, eu tinha documentos que comprovavam que nós tínhamos feito reunião com as famílias que iriam ser beneficiadas, com os produtos que estavam armazenados ainda, e eu, inclusive, nessa reunião, levei um representante da Defesa Civil Estadual. Se eu tivesse fazendo algo desonesto, eu não teria levado um representante da Defesa Civil do Estado para ir olhar onde estavam os donativos. O que acontece? No último sábado, eu tive a feliz notícia, graças a Deus, que o processo que estava no MP foi inclusive, o próprio promotor me passou essa informação, que o processo foi arquivado, porque o Ministério Público foi ao município, requisitou os documentos e lá foi visto que nenhum tipo de malversação, nenhum indício de malversação dos recursos foram encontrados, né? Então, eu fico com a minha consciência super tranquila quanto a isso. Lamento muito que o que me deixou triste foi o fato de eu saber que a nossa equipe se dedicou tanto, né, com tanta dedicação, com tanta preocupação em atender aquelas famílias e, de repente, alguém com outros tipos de interesse procura, vamos dizer, tirar o brilho de um trabalho que foi feito com tanto carinho, com tanto amor. Mesmo assim, diante daquela dificuldade, diante de toda essa chateação, eu chamei a nossa equipe de governo, e coloquei para eles, né, tem acima de nós, eu creio, eu sou cristão, e acima de nós eu creio que existe um ser que está lá, que é onisciente, é onipotente, é onipresente, e ele sim, ele está vendo tudo, e é ele quem vai dar o justo valor àquilo que nós fizemos e àquilo que nós deixamos de fazer. Então a minha consciência está muito tranquila quanto a isso. Visitei várias vezes, inclusive, as famílias que foram atingidas também, ainda no período de verão, e as nossas ações continuam. Mas eu estou muito feliz, não só porque o fato foi arquivado, as denúncias foram arquivadas. Não, eu estou feliz porque nós conseguimos servir
àquela comunidade rural. Muitíssimo obrigado pela entrevista, prefeito. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu, Muniz, aqui agradeço mais uma vez a TV Rio Branco, que é uma televisão que de fato abre os espaços. Abre os espaços para aqueles que têm cargos, vamos dizer, pequenos, médios, grandes. É um espaço democrático. Isso não se vê em todo o canal de comunicação. Eu agradeço você que sempre tem me recebido muito bem e que também agradeço aos nossos telespectadores que tiveram o carinho de nos assistir, de prestar um pouco de sua atenção aos nossos esclarecimentos aqui. O meu muito obrigado e Porto Acre está de coração aberto a você e a todos os nossos telespectadores. E parabéns pelo investimento feito no time do Humaitá, representante legítimo de Porto Acre. Aliás, aquela corrente lá é uma alusão ao rompimento. Aliás, vocês fizeram uma homenagem belíssima à memória de João Masculi. Parabéns. Com toda certeza. Foi algo emocionante. Aliás, o Façanha colocou isso na coluna dele, no jornal, que o senhor é rio-branquino, assumido. Torço pelo Rio Branco, mas eu tenho um carinho demais pelo Humaitá. Assim, é o time da minha terra lá, mas eu torço pelo Estrela. E o time não está decepcionando. Não. É um bom time, viu? Parabéns aí. Sucesso. Obrigado. É prata da casa. Com certeza. Obrigado. Depois do intervalo, aliás, um abraço, uma boa noite ao meu amigo, o vereador Máximo da Quadrangular. Vereador, seu líder ainda? Lá da base. Está na base governista. Isso. Que é meu primo também. Parabéns aí. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Elcio Magalhães. Ele é coordenador geral de apoio à implantação e gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quase que eu não termino de falar. Daqui a 2 minutos. Até já.